Olá, pessoal, tudo bem? Sim, sou a professora Leila Zimmermann e estamos falando sobre as diferenças existentes entre o processo civil e processo do trabalho. E eu espero que vocês gostem. E hoje nós iremos falar sobre jurisdição e competência. Nós já falamos sobre os princípios, falamos sobre a organização da justiça do trabalho e da justiça comum, e hoje estaremos falando sobre jurisdição e competência. Vamos lá? Bem, como eu falei na linha do tempo, nós temos aqui a justiça comum. A justiça comum, ela é formada pelo juiz de direito ou juiz federal, que vão proferir a sentença na primeira instância. No Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, eles vão, através dos seus juízes desembargadores, vão apreciar o recurso de apelação. É aquele recurso que onde a pessoa, o sucumbente, aquele que perdeu a ação, vai propor para fazer uma revisão daquela sentença, daquela decisão de primeira instância do juiz. Posteriormente, ele vai para o Superior Tribunal de Justiça através dos seus ministros, onde vão examinar o recurso especial. Bem, quando a pessoa é sucumbente, ela perdeu em primeira instância, foi proferida a sentença através do juiz de direito, seja ele juiz federal ou juiz estadual, dependendo da situação. Não contente com a situação, com a decisão, não contente com a decisão, ele vai o quê? Vai recorrer através de razões de apelação para o Tribunal de Justiça. Chegando lá no Tribunal de Justiça, vai ser examinado pelos juízes desembargadores, que vão proferir um acordo. Não contente com aquele acordo, sendo sucumbente, poderá propor recurso especial no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, visando a modificação daquela decisão de primeira instância. Na Justiça do Trabalho, como funciona? Na Justiça do Trabalho, nós temos o juiz do trabalho que vai proferir a sentença. Depois, não contente com a decisão, com aquela sentença, sendo sucumbente, poderá o quê? Propor um recurso ordinário que vai ser apreciado pelo Tribunal Regional do Trabalho através de seus juízes desembargadores. Não satisfeito com aquela decisão do acórdão, a pessoa que foi sucumbente irá para o Tribunal Superior do Trabalho, que vai analisar um recurso de revista. Então, lá no Tribunal Superior do Trabalho, será analisado o recurso de revista. Veja, como eu já falei na aula anterior, sobre essas diferenças no caso da organização da justiça. Vamos falar agora de jurisdição e competência. Vamos conhecer, saber o que é jurisdição, o que é competência. Jurisdição é a função por meio da qual um terceiro dotado de imparcialidade aplica o direito ao caso concreto, reconhecendo, criando, protegendo uma situação jurídica. Então, veja que jurisdição é o poder de dizer o direito. Alguém vai solucionar uma lide, seja o Estado juiz, através do juiz, seja através da conciliação, a comissão de conciliação prévia, que é feita na Justiça do Trabalho e é feita pelos sindicatos, tem um representante dos empregados e tem um representante dos
empregadores. É feito em um sindicato. Anteriormente, ela era obrigatória, essas comissões de conciliação prévia eram pré-requisito para as condições da ação trabalhista. Mas através de ação direta de inconstitucionalidade sobre número 2139, 2160 e 2237, ela passou a ser de obrigatória a facultativa, não ser uma das condições da ação. Nós temos também, dentro da jurisdição, a mediação, que o novo código, que o Código de Processo Civil trouxe, a novidade, né? Um mediador é uma autocomposição, assim como a comissão de conciliação prévia. Então, vai existir uma pessoa que vai mediar aquela situação, tentando solucionar aquela lide através de uma composição. E nós temos a arbitragem, onde as partes elegem um árbitro, onde elas vão, ele vai tentar também solucionar aquela lide. Então, nós temos as 4 situações de composição. Temos a heterocomposição, que é a arbitragem e o juiz. Temos a autocomposição, que é a mediação, e a comissão de conciliação prévia, que é utilizada dentro do processo do trabalho. Essa é exclusiva do processo do trabalho. As outras é da justiça comum e da justiça do trabalho, tá? E a competência, professora? Qual é a diferença entre a jurisdição e a competência? A competência, veja que a jurisdição é o poder de dizer o direito. A competência é a delimitação daquela jurisdição, é delimitação daquele que vai dizer o direito, seja ela absoluta, e ela pode ser absoluta, a competência absoluta, e competência relativa. A competência absoluta é aquela que diz respeito à matéria e à pessoa, e a competência relativa, juris tantum, que ela pode ser modificada em relação ao valor da causa, em relação ao território. A competência é aquela que é determinada por lei. A lei é que vai dizer qual é a competência daquele juízo que vai dizer o direito. Ela vai impor os limites da jurisdição. É através da competência que se impõe os limites da jurisdição, ok? Vamos lá. Quais são os critérios de fixação da competência? Nós temos a perpetuatio jurisdictionis. Não importa, no momento que propôs o processo, não importa as modificações que tenham ocorrido posteriormente. Por exemplo, se a pessoa propôs o processo e depois ela se mudou, ela estava na cidade X e foi para a cidade morar na cidade Y, não importa essas mudanças, ela se perpetua no tempo. Ela se perpetua no tempo, tá? O artigo 43, ele fala o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Quer dizer, no momento do registro e da distribuição da petição inicial, se perpetua a jurisdição, não importando o que aconteça posteriormente. Mas existem exceções, em todo o direito existem exceções e não vai fugir à regra, né? Se houver supressão, professora, se acabar aquela vara que estava cuidando do processo, ou se houver modificação na competência absoluta, como é que fica? Bem, primeiro caso, houve supressão da vara. Havendo supressão do órgão judicial,
houve supressão, vai ser transferido para aquela vara que hoje ela é especializada naquele caso. Então, por exemplo, uma ação de acidente de trabalho, antigamente era julgado pela Justiça Comum. Posteriormente, a emenda 45 passou a ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então, todos aqueles processos que estavam na Justiça Comum foram encaminhados para a Justiça do Trabalho. Houve o quê? Houve uma criação da Justiça especializada. Então, ela passou, suprimiu a competência da Justiça Comum, passando assim para a justiça especializada. Outra situação que foi inovada pelo Código de Processo Civil é a translatio iudice. É o artigo 64 do CPC, que diz o seguinte: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta, ela pode ser alegada na contestação, enquanto que a incompetência relativa, anteriormente, existia uma exceção de incompetência. Hoje não existe mais. Ela foi suprimida e hoje alega-se no momento da contestação. É o momento oportuno para se alegar a incompetência relativa. E se eu não alegar, o que acontece, professor? Bem, se nós estivermos falando de incompetência absoluta, ela pode ser alegada em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Ah, na fase de recurso pode? Pode, desde que não haja má-fé. Porque se houver má-fé, aí não vai poder alegar mais. E da incompetência relativa? A incompetência relativa, se a pessoa não alegar no momento oportuno, que seria da contestação, ocorrerá a preclusão. Houve a perda do direito de alegar no momento oportuno. Então, precluiu aquele direito. Então, aquela incompetência que era relativa e que aquele juiz era incompetente, ele passa a ser competente para julgar aquela ação. E ainda no parágrafo, podemos ver o seguinte: salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o juiz incompetente, mesmo que ele seja incompetente, se ele julgou, tem atos decisórios, ele vai continuar existindo até que haja um outro juiz competente para tirar aquela decisão? Exatamente isso, uma tutela. A pessoa pede uma tutela de emergência. O que acontece? Demonstra fumus boni iuris, periculum in mora. O que acontece? O juiz que era incompetente vai dar a decisão. E daí? Ele era incompetente. Antigamente seria nula essa decisão, mas hoje, até que o outro juiz venha modificar aquela decisão, essa decisão continua a valer. Cuidado com isso, gente. Vamos para o critério de fixação de competência. Como é que eu fixo a competência? Pronto, eu tenho uma ação de cobrança de aluguéis. Como é que eu faço para entrar com a ação? Eu moro na cidade X e o imóvel é da cidade Y. Como é que eu faço? Será que eu posso entrar na cidade X ou vou ter que entrar com a ação na cidade Y? Para que você possa saber qual o juiz competente para julgar aquela ação, você tem que ir de cima para baixo. Vamos ver quais são os critérios que eu irei utilizar para determinar
a competência do juízo. Vamos lá. Primeiramente, eu vou verificar se existe um tribunal de superposição, ou seja, verificar se a competência originária é de algum tribunal superior ou do STF. Então, antes de eu entrar com a ação, eu vou verificar se aquela ação deve ser promovida no STF, tem competência originária no STF, tem competência originária em alguns dos tribunais superiores, tem competência originária em alguns dos tribunais regionais, então eu vou analisar a superposição. Qual seria desses tribunais, se a ação originária tem que ser em algum desses tribunais? Então eu analisei. Não, é uma ação de cobrança de aluguel e eu vou cobrar esse aluguel, né? Eu sou pessoa física, eu tenho uma casa e aluguei para outra pessoa física. Então vejamos aqui. Nós temos aqui, eu trouxe um esqueminha para vocês. Então eu vou verificar se é no Supremo Tribunal Federal? Não. É no Superior Tribunal de Justiça? Não. É os tribunais superiores? É o Tribunal Superior do Trabalho? É o Tribunal Superior Eleitoral? É o Superior Tribunal Militar? Não. É no Tribunal Regional Federal? Dentro da Justiça Comum? É do Tribunal Regional Federal? Não. É no Tribunal de Justiça? Não. É no Tribunal Regional do Trabalho? Não. É no Tribunal Regional Eleitoral? Não. Então eu sei que não é nos tribunais superiores e nem nos tribunais regionais. Será a outra situação eu vou verificar? Ele é da Justiça Especializada? É uma situação em que envolve direito eleitoral? Não. É uma situação que envolve direito militar? Não. É uma situação que envolve direito trabalhista? Não. É simplesmente cobrança de aluguéis. Então, é uma situação que envolve o direito comum. Agora, dentro do direito comum, ele é federal? Qual é a competência? Será que é do juiz federal ou é juiz estadual? Bem, cobrança de aluguéis não tem nada a ver com a União. Então, é de uma pessoa física, não tem nada a ver com a União. Então, eu sei que não é Justiça Federal. Eu sei que é Justiça Comum. Oba, cheguei, né? Estou na Justiça Comum. Estou no juiz de direito. Terminou aí? Não. Aí o que precisa fazer? Qual é o foro competente? Onde eu irei propor ação? O lugar. Bem, eu já sei que é no juiz estadual. Aí eu tenho que saber qual local onde eu vou propor ação. Aí eu vou verificar que é local da situação da coisa. Onde fica a coisa? Ela fica na cidade, eu moro na cidade X e a coisa, o bem, está na cidade Y. Eu posso entrar na minha cidade, na cidade X ou na cidade Y. E aí? Qual é o local? Lá na legislação, ela diz situação da coisa, é o juízo competente. Então, é na cidade Y. Então, eu tenho que propor no juízo da cidade Y, no juízo de direito da cidade Y. Já resolveu? Não, já sei que é no juízo de direito da cidade Y, mas ainda não, o critério de fixação da competência ainda não foi fixado. Por quê? Porque falta qual é o juízo. Aí eu vou ter que saber pela lei de organização judiciária. Então, se existe um juízo especializado em cobrança de aluguéis, vai ser naquele juízo. Então, a própria lei de organização judiciária vai determinar qual é a competência do juiz. Então, neste caso, vai depender da distribuição, o registro, para mim saber qual vara que foi, qual o juízo competente para julgar aquela minha ação. E aí, na Justiça do Trabalho é a mesma coisa? Sim, eu vou ter que saber aonde a pessoa trabalhou, né? Onde ela prestou serviço, onde ela foi contratada. Então, cada situação é uma situação, né? Então, tanto a justiça comum, que é o local da situação da coisa, o local do acidente
de trânsito, enfim, existe as regras, como também que a própria lei dispõe, como também na Justiça do Trabalho vai verificar o local onde foi contratado, se ele foi contratado no Brasil para prestar serviços fora do Brasil, ou se então aplica-se o direito material conforme o local da prestação de serviço. Nós temos algumas situações onde há uma modificação desse critério de fixação da competência. E quais são esses? Nós temos a conexão, nós temos a continência, nós temos a prevenção, nós temos a prorrogação da competência e temos a derrogação da competência. Então, esses critérios podem modificar a competência. Vamos primeiro para a conexão. Está no artigo 55 do Código de Processo Civil. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido ou causa de pedir. Então, se for comum pedido ou causa de pedir, consequentemente, há uma conexão entre essas ações. Veja que se tiver duas ações ou mais com o mesmo pedido e mesma causa de pedir, vai ser reunidos para que não haja decisões conflitantes. Por exemplo, então João e Paulo, por exemplo, né? João e Paulo, o que acontece? Num acidente de trânsito, João propõe uma ação contra Paulo pedindo indenização. Digamos que tem um acidente debaixo do semáforo. Então vem João e diz que eu quero indenização de danos morais e materiais. Sofreu danos morais, se machucou no acidente. Então ele pede danos morais e materiais. Vem o Paulo também pede a mesma coisa. Ele entra com a ação e pede danos morais e materiais. Aí o que acontece? Chegando lá, o juiz vai verificar. Epa, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmo pedido e mesma causa de pedir, se reúnem os processos e vai verificar através das provas de quem era o culpado, quem é o culpado ou não. Então vai tentar solucionar aquela lide. Agora vamos falar sobre a continência. Continência está no artigo 56 do CPC. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, a continência, a identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma é mais amplo do que a outra. Como assim, professora? Não estou entendendo. Então, vamos lá. No mesmo caso, João e Paulo. João entra com a ação pedindo danos materiais. E Paulo pede danos morais, sofreu o acidente, teve ferimentos, ele quer danos morais. Então, o que acontece? Ele pede danos morais e materiais. O que acontece? Uma ação, ela é mais ampla, o objeto dela é mais amplo do que a primeira. Ela está pedindo mais. Consequentemente, essa ação tem identidade de causa? Tem. Tem identidade das partes? Sim, das mesmas partes. João e Paulo. Paulo e João, né? São as mesmas partes. Mesma causa de pedir é o acidente de trânsito? É o acidente de trânsito. Só que um está pedindo só danos materiais e o outro está pedindo danos morais e materiais. Então, consequentemente, neste caso, não é conexão, é continência, porque o objeto de um é mais abrangente do que o objeto de outro.
Mas tem uma certa situação. Se João entra primeiro, só ele pediu só danos materiais. Ele entra primeiro e Paulo entra depois, posteriormente. Então, primeiro João distribuiu a ação. Paulo distribuiu posteriormente, uma semana depois, por exemplo. O que acontece? Existem duas ações, elas terão que se reunir. Então, como Paulo distribuiu primeiro, ele é o juízo prevento. Então, ele vai ser primeiro aquela ação de Paulo irá migrar para a ação de João. A ação de Paulo irá migrar para a ação de João e vão se reunir. Existiu neste caso uma litispendência, porque existe uma ação e a ação ela deve ser reunida. Só que se a mais abrangente ela entrou primeiro, consequentemente a ação de João será arquivada. Mas se João entrou primeiro, consequentemente haverá uma litispendência entre a ação de Paulo, que entrou posteriormente, ela terá que migrar para a ação juntamente, ser julgado juntamente com a ação de João, para que, porque há uma litispendência, precisa ser dado uma única sentença, uma única decisão naquele caso, certo? Então, conexão e continência, nós vimos a diferença. Existe na justiça do trabalho e existe na justiça comum. Vamos para prevenção. Então, o juízo prevento é aquele que houve o que é a distribuição ou o registro da petição inicial. Aquele juízo é o prevento. Veja que no caso do João, que ele propôs primeiro a sua ação, mesmo sendo menos ampla, consequentemente, a ação de Paulo terá que migrar, porque haverá litispendência, terá que migrar para ser julgada junto com a ação de João. A ação de Paulo terá que migrar juntamente para ser julgado com a ação de João, enquanto que no outro caso, que Paulo entrou primeiro, consequentemente a ação de João será arquivada, tá? Então, ao juízo da prevenção, como ela é mais ampla, ela é preventa, consequentemente ela permanece e a outra arquiva-se sem julgamento do mérito. E ela está no artigo 59. Importante ressaltar que não existe diferenças, né, como existia antes, entre comarcas. Não importa. Aquele que registrou primeiro, que distribuiu primeiro, consequentemente será o juízo prevento. Prorrogação da competência. A prorrogação da competência, ela se dá quando for competência relativa, que ela vai se dar em razão do valor e do território. Então, a pessoa não alegou no tempo oportuno a incompetência daquele juízo. Consequentemente, aquele juízo passa a ser competente. A derrogação da competência é quando as partes, num contrato, elegem o foro competente para dirimir qualquer dúvidas ou litígio. Então, as partes mesmo escolhem a competência daquele determinado juízo para solucionar qualquer problema que houver. Então, há uma derrogação da competência. Às vezes, aquele juízo nem seria competente, mas como foi eleito pelas partes, acordado pelas partes, aquele juízo que poderia ser incompetente passa a ser competente. Vamos agora falar da competência da Justiça do Trabalho. Então, o que nós vimos acontece tanto na Justiça Comum quanto na Justiça do Trabalho. Não são situações específicas de cada juíza, de cada juízo. Agora nós vamos ver na situação específica da Justiça do Trabalho. Vamos lá. O artigo 114
da Constituição Federal, ele traz lá que compete à Justiça do Trabalho julgar. Então, vamos ver o que cabe à Justiça do Trabalho. Está no artigo 114 da Constituição Federal. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vocês devem estar perguntando, professora, por que colocou letra A1 e A2? Porque nós vamos desmembrar esse artigo, essa letra A do artigo 114, para facilitar o entendimento. Vamos lá na primeira situação, que diz as ações oriundas da relação do trabalho. É importante demonstrar essa relação de trabalho são aquelas que não envolvem relação de consumo. Como assim, professora? Anteriormente, a Justiça do Trabalho ela era aplicada somente nas relações de emprego. A partir da emenda 45, ela veio ampliar o rol da sua competência. Então, aquilo que não caberia à Justiça do Trabalho passou a ser de competência da Justiça do Trabalho após a emenda 45. Então, os trabalhadores, em geral, eles não poderiam pleitear junto à Justiça do Trabalho. Somente os empregados e aqueles que eram protegidos pela Constituição Federal, que é o pequeno artífice e o trabalhador eventual. Então, nesses casos, ele era protegido pela Justiça do Trabalho. Do contrário, os outros trabalhadores, eles não eram protegidos pela Justiça do Trabalho, eles tinham que buscar a justiça comum. Então, eu tenho um exemplo aqui. Se for uma empresa versus empresa, é uma relação de comum, é uma relação de consumo e quem cabe julgar é a justiça comum. Se for uma empresa versus trabalhador, é uma relação de emprego, justiça do trabalho. Se for uma pessoa física versus um trabalhador, é uma relação de trabalho, justiça do trabalho. Veja, a relação de emprego é aquela que a subordinação, a pessoalidade é realizado por pessoa física, é oneroso, não é eventual, né? Então, essas são as características do empregado, aquele que é empregado. E o trabalhador? Qual seria, professora? Como que eu poderia saber quem é trabalhador e quem não é? O trabalhador é aquele, por exemplo, você contrata alguém para fazer a sua casa. Então, você contrata um pedreiro para fazer a sua casa. O que está ocorrendo aí? Será que é um contrato de trabalho ou é um contrato onde existe uma relação de emprego? Terminou aquela casa, ele vai continuar sendo seu funcionário ou ele só foi contratado para exercer, para trabalhar, para fazer a casa? Então, ele só foi contratado para fazer a casa. Consequentemente, é uma relação de trabalho. Ele pode buscar a justiça do trabalho? Sim, ele pode buscar a justiça do trabalho se não houver o pagamento daquilo que foi convencionado no contrato. Veja, que antes o contrato era da relação de emprego. Agora o contrato passa a ser um contrato de relação de trabalho. Você contrata um eletricista para fazer a parte elétrica da sua casa. Existe uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Existe uma relação de trabalho. Então, neste caso, se não houver cumprimento daquela obrigação que era obrigação de fazer, consequentemente, lá do direito civil, consequentemente, cabe a ele buscar a justiça do trabalho para que seja cumprida aquela obrigação. O artigo 643,
da CLT, ele fala: os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidas pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Então, veja, o seguro social, acidente de trabalho, trabalhadores portuários e operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra decorrentes da relação de trabalho. Então, neste caso, a Justiça do Trabalho é competente para julgar. O órgão gestor de mão de obra é aquele trabalhador eventual que é contratado para, por exemplo, descarregar um navio. Então, ele vai lá, faz o serviço e, se caso ele não tiver um órgão gestor, consequentemente ele acaba sendo ficando sem receber, né? O navio vai embora e né? Só Deus sabe quando vai receber. Então ele tem um órgão gestor de mão de obra onde vai assegurar aquele pagamento e a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Eu fiz aqui um organograma no sentido da relação de emprego, relação jurídica de natureza contratual, tendo como sujeito o empregado e o empregador, e com objeto o trabalho subordinado, não eventual, oneroso, onde há pessoalidade. Veja que existe um triângulo, e nesse triângulo existe empregador, empregado, e tem um vínculo jurídico, existe uma obrigação entre as partes, onde o objeto é a relação de emprego subordinado, onde há uma subordinação, a não eventualidade, ele é não oneroso, ele é pessoal, não pode ser realizado por outra pessoa. Então, existe aqui um trabalho contínuo, né? Existe uma continuidade nessa relação de emprego, enquanto que a relação de trabalho refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial, centrada em obrigação de fazer, consubstanciada no labor humano. Então, nós temos aqui um vínculo jurídico entre uma pessoa física, um trabalhador autônomo, onde o objeto é uma relação de trabalho, uma obrigação de fazer, uma construção de uma casa, uma costureira fazer o vestido da noiva, fazer um vestido, fazer uma roupa qualquer, uma construção de uma piscina, uma instalação hidráulica numa casa, né? Importante, se for uma empresa contratando outra empresa, trata-se de relação de consumo e, consequentemente, cabe à justiça comum julgar esta situação, né? Porque é duas pessoas jurídicas, então existe uma relação de consumo e não uma relação de trabalho, tá? Agora nós vamos falar sobre abrangidos entes de direito público externo. Então veja a situação. José foi contratado no Brasil para trabalhar na Alemanha, por exemplo. Neste caso, aplica-se a teoria do conglobamento mitigado. O que é isso, professora? Conglobamento mitigado. Bem, antes disso, vamos entender a teoria, essas teorias, teoria da acumulação, a teoria do conglobamento e a teoria do conglobamento mitigado. Vamos lá? A teoria da acumulação, conceito, admite fracionamento de textos normativos, elegendo apenas as cláusulas mais vantajosas. Então, eu tenho uma convenção coletiva, nessa convenção coletiva, ela diz que a pessoa, né, o trabalhador, o empregado, ele tem 2/3 de férias mais 30 dias. E no regulamento da empresa, ela tem 1/3 de férias mais 45 dias. Então, na teoria da acumulação, é possível pegar 2/3 de férias mais 45 dias. Essa é a teoria da acumulação. Então, pega aquelas cláusulas, eu
destrincho aquela legislação, pegando dela somente aquela, fracionando, pegando somente aquelas partes que seja favorável ao trabalhador. Agora, a teoria do conglobamento. O que é isso? A teoria do conglobamento, o conceito diz o seguinte: não admite fracionamento de textos normativos, deve ser considerado o conjunto. Então, eu tenho uma convenção coletiva, onde diz que é 2/3 de férias mais 30 dias. Ou o regulamento da empresa, que diz que é 1/3 de férias mais 45 dias. Aqui eu não posso fracionar. Ou eu pego uma, ou eu pego a outra. Ou eu pego mais dinheiro, ou eu pego mais férias. Então, eu tenho que escolher ou uma ou a outra. Eu não posso fracionar como ocorre na teoria da acumulação atomista. Vamos ver qual é a diferença da teoria do conglobamento mitigado. A teoria do conglobamento mitigado, ou por instituto, é aquele que é o seguinte: então José foi contratado no Brasil para trabalhar na Alemanha. No Brasil, digamos que as férias é 1/3 mais 30 dias. 13º é um dozeavos. Adicional de periculosidade, digamos que ele tenha direito adicional, ele é pago 30%, é a nossa lei brasileira. Na Alemanha, digamos que as férias seriam 2/3 mais 15 dias de folga. E o 13º, um dozeavos, adicional de periculosidade, 40%. Então, o que é essa teoria do conglobamento mitigado? Eu posso fracionar, mas eu fraciono somente não tiro pedaços do texto. Eu tenho que escolher ou um ou outro também, mas eu posso escolher a legislação brasileira ou a legislação alemã. Eu posso fracionar no sentido na escolha da legislação, do direito material. Então vamos lá. Aqui no Brasil, então eu escolheria, ele poderia aplicar a lei brasileira se ele quisesse mais férias, mas se ele quisesse mais dinheiro, ele pegaria a legislação alemã. E adicional de periculosidade, com certeza escolheria a legislação alemã. Por quê? Porque é 40% a mais sobre o salário, tá certo? Isso é o conglobamento mitigado. Agora, nós vamos falar sobre a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Em 2005, a ação direta de inconstitucionalidade número 3395 foi retirada da competência da Justiça do Trabalho, passando para a Justiça Comum. Foi proposta pela Associação de Juízes Federais, a JUF, em conjunto com a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, da Justiça do Trabalho, é incompetente para julgar. O que aconteceu? E com a Constituição, ela disse que caberia à Justiça do Trabalho julgar as ações onde haveria o que? O servidor público, onde aqueles estatutários seriam julgados pela Justiça do Trabalho. Veio essa ação direta de inconstitucionalidade, 3395, ela disse não é competência da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Então, ou vai ser da Justiça Comum Federal ou estadual, dependendo. Se for funcionário público federal, será a Justiça Federal. Se for funcionário público estadual municipal, será a Justiça Estadual. Então, coube o STF decidir essa situação que antes caberia tudo à Justiça do Trabalho e concluiu-se que não é possível a Justiça do Trabalho porque são estatutários, têm um estatuto próprio. O que é regido pela Justiça do Trabalho são os empregados públicos, aqueles que são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas, serão julgados pela Justiça do Trabalho. Então, só ficou da competência da Justiça do Trabalho aqueles regidos pela CLT. Os outros, que são estatutários, é Justiça Comum. As ações que envolvem exercício do direito de greve
é a Lei 7783 de 89. Essa com relação à greve, como os estatutários houve regulamento, segue a lei estabelecida da CLT, segue a lei daqueles que são regidos pela CLT, já que os estatutários não têm e cabe à Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, conforme a situação. Regidos pela CLT, Justiça do Trabalho, regidos por Estatuto, Justiça Comum. Com relação às ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, não há discussão, não há nada que seja tão difícil. Logicamente, cabe à Justiça do Trabalho. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós temos mais para falar sobre a competência da Justiça do Trabalho, mas eu vou deixar para outra aula, já que eu falei bastante neste vídeo. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!